Vamos começar aqui a nossa aula de número 3 da Semana das Saias. Infelizmente eu não consegui fazer essa aula ao vivo, tá? Mas eu vou deixar gravada para que vocês possam assistir aí quando quiserem. E eu acho que vai ser até melhor, pelo fato dela estar gravada, que vai ter um pouquinho mais de nitidez na qualidade da imagem. Bem, para a aula número 3, a gente escolheu uma saia que ela tem características de uma saia reta, mas ali na altura do joelho, mais ou menos, ela tem um babado franzido, tá? O que dá a sensação de uma saia sereia. Então, aqui no quadro eu deixei uma interpretação mais geral, antes de ir para o papel fazer o molde propriamente dito. Então, aqui na parte da frente, né, é como a gente vai iniciar a modelagem de uma saia reta, vai ter uma leve abertura aqui no encaixe do babado, tá? E ela tem essa diferença de altura. Então, no centro da frente ela é um pouco mais alta e na lateral ela vai dando essa quina onde vai entrar o babado. E aqui na parte das costas, tá? Ela já mantém essa parte do encaixe com babado reta, tá bom? É uma saia que tem botões na parte frontal, mas eu vou optar por deixar esses botões meramente decorativos. Eu particularmente não acho muito confortável saia que tem botões na frente, porque às vezes acontece de desabotoar e fica uma situação desconfortável. Então eu vou colocar os botões, mas eles não vão ter função de abrir e fechar, vai ser só para decoração e o zíper vai ser aqui na parte das costas, tá bom? Então vamos lá pro papel. Se você não assistiu a aula número 1, volta lá no início dela e assiste, que é onde eu ensino a tirar as medidas necessárias pra gente fazer uma saia, tá? Que hoje eu já vou pro molde aqui com as medidas já que eu tirei da outra aula, mas volta lá pra aprender a tirar as medidas, tá bom? São logo nos primeiros minutinhos da primeira aula. Eu vou começar aqui modelando a parte da frente, tá? E esse molde, eu vou fazer um molde para a parte da frente e outra para a parte das costas. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o meu papel e ele tá dobrado, tá? Ele tá dobrado, então eu vou modelar a parte da frente aqui, com ele dobrado, depois eu vou abrir o papel e vou dar seguimento às linhas aqui, os quadradas, para fazer a parte das costas, tá? Então, para iniciar aqui, vou pegar o meu esquadro, vou posicionar ele na dobra do meu papel e vou criar a minha linha aqui de partida. Nessa primeira linha aqui, eu já vou marcar a medida de 1/4 da cintura. A minha medida de 1/4 de cintura dá 18 centímetros, então já vou marcar aqui. Feito isso, eu vou medir a altura do meu quadril, tá? Então, partindo dessa primeira linha aqui que a gente marcou, vou medir a altura do quadril, que tá dando 23 na minha medida. Então, meço aqui dos dois lados. Pego o meu esquadro e prolongo essa linha. Nessa linha daqui, eu vou botar a medida de 1/4 do meu quadril, que no meu caso dá 22,5. Então, já marco aqui também. E agora, com a régua de alfaiate, tá? Normalmente a régua de alfaiate, ela tem algumas setas indicando o posicionamento, tá? Então, tem uma seta mais ou menos no meio da régua, que eu chamo de seta número 2. Por que seta número 2? Porque aqui na ponta tem uma seta, tem outra aqui e outra aqui. Então, essa aqui é a seta do meio e você pode posicionar ela na marcação da sua cintura e ir girando ela até bater na marcação do quadril. Eu não tenho um quadril muito largo, então não tem muita diferença da cintura para o quadril. Mas se na tua modelagem a régua ficar um pouco mais inclinada, não tem problema, tá? O importante é você conseguir juntar esses dois pontos e fazer uma curva suave aqui. Então, até aqui eu modelei a cintura, o quadril e já uni os dois pontos.
Agora, eu vou marcar o comprimento que eu quero dessa saia. O modelo da saia, na parte do centro-frente, ele tem como se fosse um bico, tá? Então, o centro-frente, ele acaba sendo mais curto do que a lateral. Você vai de frente para o espelho, vai medindo o teu corpo, aonde que você quer essa ponta mais alta e onde você quer essa ponta mais baixa, tá? Eu medi em mim aqui e eu determinei que eu quero o comprimento da minha saia na lateral com 50 centímetros, que vai bater ali mais ou menos na altura do joelho, tá? Então, aqui na lateral, eu vou marcar 50 centímetros e no centro-frente eu vou dar uma subida, vou botar 40 centímetros. Então, a partir daqui, eu já vou conseguir criar uma diagonal, tá? Para ficar bem semelhante à interpretação que a gente... para ficar bem semelhante à foto que a gente tem como referência, tá? Então, partindo aqui da linha da cintura, você marca o comprimento da sua saia, tá? O comprimento, o maior comprimento, que no meu caso aqui eu escolhi 50 centímetros. Une essas duas linhas e depois... Caiu a fita aqui. E depois você marca a altura que você quer da parte menor da sua saia. Depois que eu marquei a altura que eu quero a minha lateral e a altura que eu quero o meu centro-frente, eu vou unir essas duas linhas, tá? E aí, a gente já criou a diagonal. Feito isso, você vai unir a parte do quadril até essa parte aqui da lateral, onde tá mais comprida, tá? Eu dei uma abertura de 2,5 centímetros. Então, eu botei aqui, nessa parte de baixo, a medida do meu quadril, mais 2,5 centímetros, porque eu quero que ela fique um pouco mais abertinha, mas nada exagerado. É só realmente uma folguinha para não ficar aquela saia super reta, né? Quadradona no corpo. Então, eu liguei o ponto do quadril até o ponto dessa região aqui da lateral, tá? Não vou chamar de bainha, porque aqui não é o final da saia, tá? A bainha é só lá na ponta do babado que a gente vai inserir daqui a pouco. Então, ligou do quadril até aqui a lateral e ligou da lateral até o centro-frente, formando uma diagonal, ok? Agora, eu vou modelar a parte do cós, porque a saia tem um pequeno cós. Eu vou botar aqui um cós de 3 centímetros, mas se você quiser um cós mais largo, fica à vontade, tá? O processo é exatamente o mesmo. Partindo aqui do início da cintura, eu vou marcar 3 centímetros. E vou fazer uma linha reta. Então, aqui tá o cós. Então, depois eu vou cortar isso aqui, vou modelar a primeira parte das costas e depois a gente corta o cós e separa ele da modelagem da saia. Não esqueça de marcar o fio, ok? Vou até marcar aqui de outra cor, vou marcar de verde. Lembrando que para marcar o fio, você bota o esquadro em alguma linha reta da sua modelagem e marca o fio na vertical. Tá? Então, ó, fio, e anota também que essa aqui é a parte da frente. Essa roupa aqui, a parte da frente dela, eu não vou colocar pence, tá? A pence vai ser só nas costas. Então, parte da frente tá finalizada, vou para a parte das costas. Lembra que eu estava com papel dobrado? Então, agora eu vou abrir meu papel. E para facilitar a vida, quando você modela assim com papel dobrado, você depois só pega uma régua e
dar continuidade àquelas linhas principais, que é a linha de cintura, linha de quadril. Então, só continua as linhas, que aí você já tem um molde aí quase pronto da parte das costas ou da parte da frente, né? Isso aqui é uma dica para economizar tempo. Só copiando aqui as linhas principais de cintura, quadril e de barra. Então, ó, copiei as linhas principais, vou dobrar novamente o meu papel, tá? Então, agora, a única coisa é que eu vou começar o meu molde da dobra pra cá, tá? Antes a gente estava fazendo daqui pra cá, agora eu vou fazer ao contrário, tá? Isso aqui é até bom para treinar o cérebro, de trabalhar em sentidos diferentes. Vou repetir basicamente os mesmos processos da parte da frente, tá? Então, vou botar aqui na primeira linha a medida da minha cintura, que no caso são os 18 centímetros. Na segunda linha, vou botar a medida do meu quadril. E aqui, na última linha, vou botar a medida do quadril mais 2,5 centímetros, que no meu caso deu 25 centímetros. Já pego a minha régua de alfaiate e vou unir todos esses pontos. Pronto, então uni aqui cintura no quadril e quadril na parte da barra da saia, ok? O que eu vou fazer aqui agora? A parte das costas eu quero que fique mais certinha no corpo. Então, eu vou marcar uma pence, tá? Como que eu acho a pence aqui nas costas? Você vai botar a sua fita aqui na cintura e vai achar a metade desse valor. Então, a metade de 18 centímetros são 9 centímetros. E aí, eu vou marcar esses 9 centímetros aqui no início da cintura. Partindo desses 9 centímetros, eu vou abrir 1 centímetro para cada lado. Ok? Feito isso, eu vou descer de 10 a 12 centímetros. Eu costumo descer 12, tá? Porque no meu corpo sempre é necessário prolongar um pouquinho mais essa pence. Mas você pode marcar os 10 centímetros, fazer uma primeira prova e ver se necessita de algum ajuste para prolongar essa pence. Agora, você vai pegar e vai esquadrar isso aqui, tá? Então, ó, posiciona teu esquadro ali naquela marcação de 9 centímetros, que é o meio da pence, e esquadra até a altura que você precisa. Depois disso, você vai fazer como se fosse um triângulo, tá? Então, vai juntar esse 1 centímetro até a ponta da pence e o outro até a ponta da pence também. Então, ó, vai ficar desse jeito. A pence, ela serve para apertar determinados locais do corpo para ter uma aderência melhor do tecido à nossa anatomia, ok? Feito isso, tá? Aí aqui é uma explicação básica de pence. Se a gente aperta, a gente está diminuindo a nossa peça. Então, aqui na cintura, eu marquei 18 centímetros, correto? Eu tô apertando 2 centímetros de cada lado. Então, quando eu for vestir isso aqui, ao invés de ter 18 centímetros, eu vou ter 16. Significa que essa peça provavelmente vai ficar apertada no meu corpo, tá? Então, é necessário eu jogar aqui para o lado de fora esses mesmos 2 centímetros que foram apertados. Aí você vai falar, ah, Rayane, mas isso não faz sentido? Se a pence é para apertar, por que eu vou devolver o valor?
porque senão a roupa não vai entrar em você, tá bom? Esse ajuste que é feito aqui no centro, ele é para dar uma acomodação melhor do tecido, exatamente na região do nosso corpo em que começa a curvatura do bumbum, tá? Então, ali o tecido precisa ser apertado, mas a lateral do nosso corpo, a circunferência da cintura em si, continua sendo a mesma. Então, depois dessa explicação longa aí de porquê da pence, eu vou devolver aqui pra fora, vou fazer de outra cor. Vou devolver aqui pro meu molde os 2 centímetros que eu acabei de apertar. E vou retraçar o meu quadril. Então, posiciono novamente a seta 2 aqui na ponta da cintura e ligo novamente ali o quadril, tá? Então, eu apertei aqui e devolvi o aperto pra cá. O que falta aqui agora é marcar o cós, tá? A medida desse cós é exatamente a mesma que a gente botou lá na frente, 3 centímetros. Então, eu vou marcar aqui os 3 centímetros. E uma dica de ouro aqui para vocês, que é um ajuste de correção de lordose. Normalmente, no centro da nossa coluna aqui, né, a gente tem uma entradinha. É normal isso. Quanto maior o bumbum, mais essa entrada é profunda. Então, a gente aqui no centro das costas, eu vou entrar 1 centímetro. Então, eu vou marcar 1 centímetro aqui. E com a régua reta, eu vou ligar essa linha até ali a altura do quadril, como se a linha fosse acabando, tá? Vou morrer com essa linha aqui. Esse aperto não tem necessidade de folgar novamente, tá? Então, esse aperto aqui, realmente, a gente vai cortar fora. Isso aqui é um ajuste de lordose. Feito isso, gente, os 2 moldes, frente e costa, já estão prontos para serem cortados. Mentira, não tá pronto nada, falta eu botar o fio aqui da modelagem. Eu vou aproveitar aqui a pence, marcação da pence, para fazer o fio. E anota que essa aqui é a parte das costas, ok? Agora sim, feito isso, a gente já tem a nossa modelagem de frente e costas pronto, tá? Sendo a parte da frente com o centro-frente mais alto e a lateral na mesma medida. Eu vou cortar esse molde aqui e já vou abrir o tecido para cortar no próprio tecido. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é separar o que é molde frente de molde costas. Esse corte aqui faz com bastante carinho, tá, gente? Pra não ficar torto. Então, a parte da frente eu vou cortar aqui seguindo a diagonal. Eu vou separar o cós aqui também da modelagem. Então, separando o cós. Anota que esse aqui é o cós frente, tá? Pra depois não confundir o cós da frente com o cós das costas. Então, a modelagem da frente aqui, ó, separada, tá? A parte da saia e a parte do cós. A modelagem das costas a gente vai cortar nessa linha verde aqui, tá? Que foi a linha que eu já fiz a compensação da pence.
Já vou separar aqui também o cós da parte das costas. Antes de cortar tudo aqui, deixa eu tirar essa parte da lordose, tá? Isso aqui a gente realmente vai jogar fora, gente. Então, ó, vai embora. Vai embora pra não ter roupa com papinho. Agora sim, vou cortar aqui a parte do cós. Esse aqui é o cós das costas. E pode dar uma marcação aqui, ó, de que esse aqui é o centro e esse aqui é a lateral. Anota isso para depois não costurar errado, tá? Então, aqui, parte das costas também já tá pronta. E pra gente saber se o molde tá realmente certinho, casando frente com costas, a gente pega os dois papéis, posiciona eles aqui como se estivesse costurando já, tá? Ó, pra ver se as alturas estão batendo. Se tiver alguma diferença, a gente já conserta aqui na modelagem, ó. Aqui, ó, deu uma pequena diferençazinha. Então, eu já vou marcar aqui no molde das costas essa diferença e dar uma acertada. Aqui eu vou marcar com lápis, porque o risco da canetinha às vezes é muito grosso e eu não consigo acertar esses detalhezinhos aqui. Falando isso só porque vocês não vão conseguir enxergar aqui esse mini corte que eu vou dar. Pronto. Agora, com certeza, os meus dois moldes estão batendo aqui, ó, lateral com lateral certinho. E na hora que eu for costurar, não vai ter bico aí de nenhum lado, ok? Então, feito isso, vou guardar essas partes. Vou agora dar um foco aqui nesse cós das costas. O cós, eu normalmente não levo pence, tá, gente? Então, a gente fez esse ajuste aqui, fez a compensação dele, mas eu vou retirar essa pence daqui. Como que eu faço isso? A gente realmente vai, ó, retirar. Cortei uma perninha da minha pence e vou juntar ela com o outro lado, tá? Para isso aqui você vai precisar de uma fita crepe, um durex, cola, o que você tiver aí. Porque quando eu for cortar no tecido, não vai ter costura aqui nesse centro. Percebe que deu um leve dentinho aqui, ó. Eu já posso ir com a tesoura acertar isso aqui. Pronto. Numa próxima aula, num próximo vídeo aí ensinando alguma coisa, eu ensino vocês a fazerem cós anatômico, tá? Mas por hoje, nós vamos continuar aqui no nosso cós tradicional, que une lateral com lateral e costura, tá? E num vídeo futuro aí eu falo sobre cós anatômico. Ó, o cós aqui vocês também podem unir já no papel para ver se tá certinho. Eu acabei de ver aqui que também tem um leve desnível. Isso acontece por conta da canetinha. O traço da canetinha é muito grosso. Então, às vezes, dá aí alguns milímetros de diferença, tá? Então, modelagem agora realmente tá toda prontinha. Fiz a parte da frente das costas. Fiz os dois cós. E a parte do franzido, eu não vou fazer molde, tá? O que eu vou fazer é o seguinte. Vocês vão medir quanto que deu essa diagonal, tá? Então, aqui, ó. Daqui pra cá. Deu 27 centímetros. Então, já bota aqui na calculadora 27. E você vai medir também as costas, quanto que deu. Deu 25. Então, 27 mais 25. E essa soma eu vou multiplicar por 2. Por que por 2?
Aqui a gente tem metade da parte da frente e aqui a gente tem metade da parte das costas. Quando for cortar tudo no tecido, vocês concordam comigo que a gente vai ter duas partes da frente e duas partes das costas. Então vai ter 27 de um lado, 27 do outro, 25 de um lado, 25 do outro. Então o meu babado ele vai entrar nessa circunferência e eu quero ele um pouquinho franzido. Então, ó, deu um total aqui de 104 centímetros. Eu vou determinar que eu quero uma faixa de 1,5 m, que aí quando franzir vai ter um leve franzido e vai encaixar nesses 104 aqui da minha bainha, tá? Então, 1,5 m menos 104, eu vou ter 46 centímetros para franzir. Gente, 46 centímetros é essa distância aqui, ó. É bastante coisa, tá? É o suficiente para dar esse ar de franzido que tem no modelo. Aí você vai ver na tua modelagem o quanto que vai dar, o quanto que vai ser necessário franzir, mas eu sugiro aí você deixar de 40 a 50 centímetros a mais para conseguir ter esse efeito de franzido bem legal na ponta da saia. Tá? Então agora eu vou pegar o nosso tecido, vou abrir ele aqui na mesa, posicionar os moldes para começar a fase de corte. Essa parte da gravação, depois que eu fui perceber que ela saiu completamente sem som, então eu vou ter que dublar. E se os gestos não fizerem muito sentido junto com a voz, por favor, tenham paciência. Eu vou tentar explicar o que eu estava falando ali. Esse tecido é uma viscose, tá? Eu comprei ali mais ou menos 1,5 m de tecido para fazer a saia, mas eu sei que vai sobrar, e o que sobrar depois eu faço uma blusa. Então, o meu tecido tá dobrado, tá? Ali eu tô mostrando a auréola do tecido, que é a parte que tem o acabamento. A viscose lisa não tem muita diferença do lado direito para o lado avesso. Então, eu sugiro você escolher um lado e dobrar, tá? E deixar sempre a parte do avesso virada pra gente. Então, você dobra direito com direito e deixa o avesso virado pra você. Eu vou esticar bem o tecido aqui, porque eu vou botar o meu molde da frente na dobra e depois eu vou puxar a parte da auréola para cortar a parte das costas. Então, eu tô esticando bem o tecido para não ter nenhuma dobra e não ficar nenhuma falha na minha modelagem. Tô posicionando aí o molde da frente bem rente à dobra do meu tecido e vou alfinetar. No momento que eu peço licença para ir pegar meus alfinetes, com certeza, e aí eu quase arranco o fio do celular. Isso aqui vai virar um stand-up comedy ao invés de um vídeo de costura, tô até vendo. Pronto, achei meus alfinetes e agora eu vou alfinetar ali a parte do molde da frente bem rente à dobra do meu tecido. Começando ali pelo cós. Esse processo aí eu só tô realmente alfinetando, tá? Dei uma distanciazinha a mais ali do início do tecido, porque ele tá um pouquinho torto. O vendedor não corta muito reto. Não me ajudou muito nisso. A viscose, ela é um tecido que corre muito. Então, vocês podem perceber que eu tô botando um pouco mais de alfinete do que eu botei na saia lá da aula número 1, que era um suede, por conta disso. Ali eu tô deixando uma distância, tá, do cós pra parte da saia, porque ainda vai entrar as margens de costura. E vou alfinetar toda a parte da frente, rente à dobra do meu tecido. Depois do molde todo alfinetado, a gente vai começar a marcar aqui as nossas margens de costura. Eu vou deixar 1 centímetro para parte de cima e de baixo do cós, 2 na lateral, 1 centímetro na união que vai da saia com o cós, 2 centímetros na lateral, 1 ali na parte que vai unir com o franzido. Então, eu vou começar a marcar aqui a margem de costura. Tô usando um sabonetinho, tá? Um sabonete que aí marca e deixa cheiroso também ao mesmo tempo. Essa é a forma mais econômica que tem de marcar a margem de costura. E vou fazer esse processo em torno de todo o meu molde. Com as margens de costura todas marcadas, agora eu vou começar a cortar.
E eu vou cortar bem em cima de onde eu marquei, tá? Com o sabonete. Então, vamos lá. Assim, ali eu tava falando alguma coisa que não é necessário você levantar o tecido para cortar, que a própria tesoura, quando você apoia ela na mesa, ela mesmo já te dá toda o guia necessário para você cortar o tecido. Então, ali o cós da frente já tá pronto, tô tirando os alfinetes e vou abrir. Separei ele e agora tô cortando ali a parte de que vai unir a saia com o cós. Retiro os alfinetes do molde. Pronto, e a parte da frente tá cortada já, tá? Então, ali, esse vinco da dobra eu vou utilizar como uma referência na hora que eu for colocar os botões, tá? Então, eu não vou passar a saia até colocar os botões ali. Vou usar ele como referência, tá? Depois que eu já tiver posto os botões, eu vou passar a ferro. Ó, tá quase sincronizada a minha narração com o que eu tô fazendo ali. Feito isso, tá? Então, a parte da frente ele tá cortadinha. Eu vou puxar o tecido para poder botar o molde da parte das costas. E é mais ou menos nesse momento que eu começo a perceber que a gravação ficou sem som. E fico muito chateada. Muito mesmo. Mas fazer o que, né? Vida que segue. Tô aqui narrando agora. Nem tudo está perdido. Descobri que gravei a parte da frente toda sem áudio, né? E aí, quando eu fui perceber, eu já tava aqui quase terminando que a parte das costas também. Mas vamos lá, recapitulando aqui com voz. Eu vou tentar narrar depois a outra parte. Eu posicionei o molde das costas, medi o fio em relação à auréola do tecido, ok? Refiz o fio do meu cós. Para isso, o que eu fiz? Eu posicionei o molde bem rente aqui ao corte, tá? Então, posicionei ele com a lateral bem certinha. Peguei o meu esquadro e refiz o fio, tá? Desse jeito aqui, ó. É como se eu tivesse apoiando o esquadro na linha que já tá aqui contínua. E aí, eu refiz o fio para o meu cós das costas. E agora, eu só vou alfinetar, deixando as margens de costura. Então, de margem de costura aqui, eu vou estar usando para o centro das costas 2 centímetros, para a lateral 2 centímetros, para a união com o babado 1, para a união com o cós 1, e aqui no cós eu vou deixar 1 centímetro para a união com a saia e para a união com a limpeza, no centro costas 2 e na lateral 2, tá? Feito isso, eu vou começar a marcar essas margens com o sabonete aqui, tá? Você pode usar giz, pode usar aquela caneta mágica, pode usar o que você tiver aí para te ajudar com isso. Então, eu só vou marcar essa parte. Foi exatamente esse mesmo processo que eu fiz no centro frente, tá? Na hora que eu for editar, vocês vão perceber que o áudio ficou meio diferente, mas é porque eu vou narrar, tá? Porque não dá para eu refazer aqui. Peço paciência de vocês para essa youtuber iniciante que vos fala. Hoje em dia eu admiro muito mais o pessoal que produz conteúdo para a internet, porque não é fácil não, gente. Não é fácil não. Essa saia aqui eu vou montá-la com a técnica de costura francesa. A costura francesa, ela dispensa o uso da overlock, tá?
ela é uma costura. Quando eu for pra máquina, vocês vão entender melhor. Mas a gente costura pelo lado direito e rebate a costura do lado do avesso. E dessa maneira, não fica nenhuma sobrinha de tecido aparecendo, tá? O único cuidado que tem que ter com esse tipo de costura é de já deixar é de você fazer a roupa, provar, tá? E ver se tá no tamanho certo, porque depois que a gente refila a costura, bate a costura do outro lado, ela não fica com margem para abertura extra, tá? A gente realmente não deixa a margem de costura para aumentar essa roupa no final. Repuxa essa costura do centro, tá? Então pode retirar ela. O que ficou faltando aqui agora é marcar essa pence, tá? E para fazer isso, eu vou utilizar um carbono branco. Se vocês não tiverem carbono branco, vocês podem vir com o sabonete mesmo e marcar aqui a altura da pence, tá? E pegar uma lapiseira, um lápis de cor e marcar a pontinha dela aqui. Vai fazer tipo um buraquinho no molde, aí você marca a pontinha e depois você retraça, tira o molde, né, e retraça diretamente aqui na sua peça. Eu vou usar o carbono que fica um pouco mais fácil de fazer esse processo mesmo. Para usar o carbono, você pega a parte brilhosa, bota no tecido que você quer que seja marcado, e aí com uma rolete ou a carretilha, você desenha o que você deseja que seja marcado do outro lado. Olha aqui como é que fica. Não sei se vai dar pra ver uma marcação branquinha aqui, ó. Esse aqui é a marcação do carbono. Aí você faz isso de um lado e do outro. Para esse outro lado aqui, eu vou retirar alguns alfinetes só para dar uma levantadinha, para inserir a parte brilhosa do carbono aqui em contato com o meu tecido, que é a parte que risca. Prontinho, gente. Então, parte das costas também já está cortada. Lembrando que o zíper vai entrar nessa região daqui, tá? Então, na hora que eu for botar, eu vou vir com a minha fita, vou medir os 2 centímetros, daí eu vou posicionar o meu zíper, tá? E o que falta agora é cortar essa parte do franzido. Vamos lá, que é a parte do babado. O que que eu fiz? Eu dobrei o tecido 4 vezes. Então, aqui, ó, tá a dobra. Aqui tá as 2 orelhas. Eu juntei e tem uma nova dobra aqui, tá? Então, feito isso, você vai pegar o seu esquadro, vai encostar ele bem nessa nova dobra e vai traçar uma linha reta. Vai medir o quanto você quer de babado. Eu quero 30 centímetros, então eu medi pra cá 30, 30, 30, alfinetei, vim novamente com o esquadro e tracei a reta pra cortar, tá bom? Eu quero esse babado com 30 centímetros, mas eu vou precisar de 1 centímetro pra unir aqui na saia, no restante da saia, e vou precisar de mais 2 centímetros para fazer a bainha, tá? Aqui da pontinha. Então, dos 30 centímetros, eu adicionei mais 3 centímetros, tá? Então, eu marquei 33, 33, 33 e risquei. Agora, eu vou cortar. Isso aqui vai ficar uma tira larga, um retângulo, tá? Vou só cortar isso aqui.
Pronto, e já posso retirar os alfinetes. Então, ó, uma tira retangular, que eu vou passar um franzidinho aqui na parte de cima para unir na saia, ok? Então, feito isso, o que falta aqui é repetir o corte do cós, tá? Que vai ser o necessário para limpeza. Então, vou pegar aqui um novo, abrir novamente o meu tecido. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Aquelas sobrinhas que eu tive, ó. Vou tirar daqui. Aqui eu vou cortar no que a gente chama de contrafio, tá? E isso é até melhor, porque o contrafio, ele não tem elasticidade nenhuma. A viscose, essa viscose não tem elastano, ok? Mas mesmo assim, o sentido do fio dela às vezes tem um pouco de elasticidade devido ao próprio entrelaçamento das fibras. Mas o contrafio não tem nada. E isso vai ser até um ponto positivo. Opa! A fita caiu aqui. Vai ser até um ponto positivo porque vai evitar que o cós fique cedendo, tá? Uma característica bem particular da viscose. Então, ó, dobrei aqui aquela sobra que eu tirei do meio, né, dos dois moldes. Vou tirar a parte da frente na dobra. Sempre deixando as mesmas margens de costura que a gente deixou no primeiro cós que a gente já cortou. Isso aqui eu vou chamar de limpeza, tá? Para não ter confusão. Então, nós tiramos o cós anteriormente, agora eu estou tirando a limpeza do cós. E o das costas, eu vou simplesmente posicionar, que eu ainda não soltei o papelzinho do outro tecido, eu vou posicionar aqui em cima, igual, tá? Tá posicionado na dobra. Não, peraí, pra não fazer besteira. Posicionar o centro, costas na dobra. Depois eu só passo a tesoura ali abrindo. Pronto, vamos cortar. Tirar aqui a parte do centro costas primeiro, que aí já tá com a marcação de costura, de margem de costura. E aqui, ó, tá na dobra, né? Então, ó, só vou separar assim. Pronto, não tem mistério. Esse outro aqui eu vou medir a margem de costura ainda. Então, vou botar aqui 1 centímetro. Na lateral 2. Na parte superior, 1 também. Só cortar. Esse aqui corta na dobra e deixa com a dobra ali sem abrir, tá? Só fiz isso no outro porque era o centro costas. Prontinho. Parte do corte totalmente finalizada. Agora a gente vai começar a unir o molde. Então, vamos lá. Na costura francesa, a gente costura o lado avesso com avesso, ou seja, a gente costura, passa a máquina de costura pelo lado direito, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Esse é o lado direito da minha saia. Se fosse um tecido estampado, ia ficar mais evidente isso, tá? Mas ele aqui é um tecido liso. Infelizmente, eu não achei uma viscose com estampa bonita para trazer para essa aula. Eu não gosto muito daquelas estampas enormes, então preferi ficar aqui no basicão mesmo. Então, ó, aqui é o lado direito da saia, frente.
Aqui é o lado direito da saia, as costas, tá? E essas duas costuras aqui são costuras de lateral. Então, eu vou juntar, ó. Vou juntar avesso com avesso. E vou alfinetar aqui pelo lado direito. Depois eu preparo um vídeo explicando melhor costura francesa, só costura francesa, tá? Com um tecido estampado, que aí vai ficar mais fácil esse tipo de visualização. Mas aqui no momento eu só tô alfinetando, tá? Então, ó, tô alfinetando pelo lado direito e vou alfinetar a outra lateral também. Tá? Tô unindo aqui, ó, cintura com cintura. Vou unir também aqui, ó, já barra com barra. Isso aqui só é possível fazer desse jeito porque nós cortamos todos eles com as margens de costura iguais, tá? Então, só posicionar um aqui sobre o outro que já vai estar exatamente igual. Ok? Feito isso, a gente vai costurar aqui na lateral, dando 1 centímetro de distância, tá? Então, vai costurar desse jeito. E depois eu continuo a explicação dessa parte aqui, ok? Então, ó, vou deixar ele separado já com esses alfinetes aqui na lateral. Vou partir pro meu cós. Na parte do cós, eu não vou fazer costura francesa, porque como ele leva um acabamento interno, né? Não tem necessidade de eu deixar ali as costuras francesas, que elas são mais grossinhas. Então, imagine, se eu pego o cós, boto costura francesa. Pego a limpeza, boto costura francesa. Quando tiver aqui na lateral do corpo, vai ficar uma coisa volumosa. Então, aqui eu vou fazer a costura normal, tá? Então, eu vou unir. Deixa eu só separar aqui qual que eu cortei no fio, qual que eu cortei no contrafio. O que eu cortei no fio é esse, o do contrafio é esse. Pronto. Eu vou unir aqui lateral com lateral. Também vou costurar aqui, na verdade, com 2 centímetros, tá? Então, quando for pra máquina, daqui da ponta do tecido pra dentro, eu vou dar uma margem de 2 centímetros. E já vou marcar aqui o do contrafio também. Você pode marcar com um risquinho de sabonete ou de giz pra identificar qual parte que tá cortada no fio, tá? Que é o cós, e qual parte que tá cortada no contrafio, que é a limpeza. Eu vou dar aqui um X. Isso aqui é sabonete, então não vai ficar manchado depois. Só para não ter confusão. E a parte do franzido, ela já tá pronta. Ela não vai precisar de nenhuma costura aqui para unir, tá? Eu só vou fazer uma leve bainha aqui na parte que vai na frente da roupa, tá? Ali na região dos joelhos. E depois da saia pronta, eu vou fazer uma bainha no comprimento, né? Eu vou experimentar, ver o quanto precisa tirar um pouquinho para fazer uma bainha de lenço aqui. Então, todo esse processo eu vou gravar, vai fazer parte da aula número 4, tá bom? A aula número 3 a gente encerra aqui. Se você quiser, pode alinhavar, tá? Esses alfinetes aqui, essa região que a gente colocou alfinete, você pode alinhavar, tá? Eu ensino a alinhavar lá na aula número 2, tá? E depois disso pode ir para a máquina. Mas se você já tem um pouquinho mais de experiência, a partir daqui você já pode ir para a máquina de costura. E encontro vocês na próxima aula. Até a próxima!